Essa semana estreia mais uma versão de Halloween e que eu não vi o filme ainda, eu não sei se vai ser um remake, um reboot ou uma continuação da história. Mas o Halloween é um daqueles filmes que já geraram tantas continuações, tantas reimaginações e que povoam a mente, né, o imaginário coletivo do cinéfilo de uma maneira tão marcante que eu acho que é boa hora pra gente voltar pro original de 1978, dirigido pelo John Carpenter, e investigar por que esse filme é tão bom. E uma das coisas que a gente precisa mencionar é o fato de que o Halloween, depois do Massacre da Serra Elétrica, acabou sendo, e muito mais do que o Massacre da Serra Elétrica, o pai do subgênero do terror chamado slasher, ou dos slasher movies. E por que mais do que o Massacre da Serra Elétrica? Porque apesar de o Massacre da Serra Elétrica ter plantado alguns elementos que seriam icônicos, que seriam marcantes do slasher, e que, claro, já vinha sendo desenvolvido quase 20 anos antes, desde o Psicose do Hitchcock, o Halloween foi aquele filme que realmente transformou esses elementos em padrão, né? Que padronizou o formato, a cara, os elementos típicos do slasher. Não só através da protagonista vivida pela Jamie Lee Curtis, que é, de certa forma, o ideal da Scream Girl, né? Daquelas meninas que gritavam o tempo todo e que traziam um medo maior pra gente através da histeria, do pavor delas, e também da Final Girl, que é um conceito do slasher movie, que é da menina que sobra no final e que é normalmente a virgem, aquela que não foi condenada pelos seus pecados sexuais e que em outro momento a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Reflete também a mentalidade, a cultura norte-americana e mundial, de certa forma, dos anos 80, porque apesar do Halloween ser de 78, o slasher veio ali, né, no rastro dele na década de 80, quando a AIDS matava muita gente, né? Então, quando aquela epidemia de AIDS começou a tomar conta dos grandes centros urbanos de Nova York, de Los Angeles, e realmente as pessoas começaram a se sentir punidas, castigadas por transarem, por fazerem sexo, o slasher veio nessa onda de realmente associar o sexo com punição, com morte, com assassinato daqueles serial killers como Mike Myers aqui. Como também tem muita coisa ainda falando da protagonista que acontece em filmes de terror hoje e que a gente fala, nossa, mas que clichê, não faz isso de novo e tudo mais, que foi criado ali. Por exemplo, a questão das moças não conseguirem, e das vítimas de forma geral, não conseguirem tomar decisões inteligentes em momentos de alta pressão. Então, a cena icônica já, em que a protagonista vivida pela Jamie Lee Curtis está fugindo, ela sobe a escada e ela tem duas opções, tentar sair pela janela e entrar no armário, e ela acaba decidindo ir pro armário. Isso é algo que foi realmente estabelecido de maneira mais marcante pelo Halloween e que os filmes começaram a usar mais e mais e mais até virar clichê. Tanto que isso é uma das coisas que eu acho que pode acontecer com o espectador de hoje, olhar o Halloween e acabar falando, nossa, mas tem muito clichê, mas é muito previsível. Por ser um filme que foi tão marcante que ele criou certos elementos, certas batidas pro gênero e que acabaram virando convencionais de tanto que foram imitadas. Mas a principal maneira com que o Halloween do John Carpenter capta o zeitgeist, né, o espírito da sua época, e realmente consegue tirar medo, extrair pavor através dele, é o conceito, a lógica interna do filme que diz que o medo, que o pavor vem de observações externas do cotidiano suburbano da vida americana. Então o filme nada mais é do que um psicopata perseguindo meninas inocentes, ou não tão inocentes assim, de acordo com a lógica do gênero, mas perseguindo as pessoas dentro do cotidiano, do dia a dia suburbano. Ou seja, naquele bairro pacato, dentro da sua casa, porque os Estados Unidos passaram por uma época, nos anos 60 e 70, de realmente começar a mergulhar nesse pavor da violência urbana. Então o John Carpenter, quando ele tem aqueles momentos que ele mostra cenas, né, realmente planos estáticos ou então panorâmicas bem suaves, sutis, dos ambientes do bairro e também dos cômodos dentro da casa, e inclusive é assim que ele termina o filme, realmente fazem com que a gente tenha essa visão de que o medo tá em qualquer lugar, que você pode ser pego, que você pode ser vítima de um crime nos lugares em que você deveria estar seguro. E uma outra lógica visual criada pelo John Carpenter é a questão de usar os planos mais distantes, planos abertos, planos gerais, realmente como planos subjetivos, como um voyeur, porque o Mike Myers
Myers nada mais é do que um voyeur. É um cara que tá ali espiando, é um stalker. Ele tá espiando a vida de pessoas que estão tentando viver a sua vida normal, ir pra formatura, ficar com o menino que ela quer ficar, ganhar um dinheirinho ali sendo babá. E ele tá ali sem fazer nada, espiando e colocando aquele dia a dia do American Way of Life em risco de morte. E seja através de planos subjetivos, como eu falei, né, que mostram a visão do vilão. Como também através de planos objetivos, porque às vezes a gente vê o vilão dentro do plano, então é um plano que não corresponde à visão dele. Esses planos gerais, esses planos mais abertos, eles dão essa sensação de desconforto, de uma constante sensação de que você está sendo observado, que aqueles personagens estão sendo observados e ameaçados. E em vários momentos, esses planos gerais fazem travelings, né? Eles caminham para frente em direção à casa, e é engraçado porque o John Carpenter ele é tão seguro em relação a essa lógica visual que ele está criando, que tem um momento que uma personagem coadjuvante, ela começa a pegar o namorado ali, eles começam a ficar no sofá, e o plano está muito perto deles, e quando eles começam aquela atividade sexual, o plano começa a se afastar deles e revela o Mike Myers de costas os observando. Ou seja, a câmera sai deles porque eles se distraíram, eles baixaram a guarda para os perigos que os sondam e os rondam, e se tornaram vítimas dessa vigilância psicótica que o Mike Myers tem imprimido ao bairro deles e ao dia a dia deles. E se essa lógica de mostrar o ponto de vista do monstro ou do vilão não é algo que o John Carpenter inventou, é algo que o Spielberg fez muito no Tubarão, né, de mostrar o ponto de vista do monstro, do tubarão, e também mais tarde, né, quem se notabilizaria por fazer disso o principal motivo de pavor no filme seria o Sondheim no Evil Dead, quando a gente tem aqueles planos do demônio ou da entidade se movimentando através da floresta. Aqui é óbvio que a cena mais icônica da história, talvez, do gênero do terror, que envolva o ponto de vista do vilão, seja a abertura clássica do Halloween, que é uma cena a ser estudada mesmo, e é mesmo estudada em cursos de cinema, porque ela é espetacular, é aquele plano sequência, que, de novo, ele começa o filme, abre o filme com um plano geral mostrando a casa, ou seja, mostrando, olha, essa história vai se passar num subúrbio tranquilo, em que americanos médios estão vivendo uma vida normal, cotidiana, e ele começa a entrar, e aí tem, né, aquele plano sequência que vai mostrando cômodo por cômodo da casa, e ele faz coisas que dão um naturalismo, ele acende a luz, ele pega a faca na gaveta da cozinha, ele sobe a escada, e aí tem aquele crime que acontece ali, e a revelação, e é claro que aqui tem spoilers, porque é um vídeo sobre um filme que está fazendo 40 anos, e que a gente está abordando em mais detalhes, a revelação de que depois do assassinato, depois a gente vê o assassinato cometido com aquela máscara, que estabelece o som também, né, o volume abafado e ofegante do Mike Myers, e aquela visão que fica mais subjetiva, mais limitada ainda, através dos olhos que são os furos da máscara, quando ele desce, sai da casa e revela que é uma criancinha, que é o irmãozinho pequeno que assassinou a irmã, por tê-la visto, provavelmente, não só por isso, mas também por tê-la visto num momento íntimo com o namorado, e que vai ali já estabelecer não só a lógica visual do John Carpenter, como também a obsessão, a lógica doentia do Mike Myers, que é de punir mulheres por fazerem sexo, por se entregarem aos homens, e que, como eu falei, isso vai ser um elemento marcante de todo o slasher, de todos os filmes desse gênero que vão vir depois, de A Hora do Pesadelo, a Sexta-feira 13, passando por, enfim, praticamente todos eles. E de um ponto de vista meramente de linguagem mesmo, o John Carpenter, ele consegue criar motivos que vão nos lembrar da presença do Mike Myers, da presença do monstro constantemente, assim, de novo, como o Spielberg fazia lá no Tubarão. Então tem aquele tecladinho intermitente que já nos anuncia a aproximação do vilão e, obviamente, consequentemente, a ameaça sobre a qual aqueles personagens estão, como também a fotografia que o John Carpenter consegue criar ali dentro daqueles cômodos, com a luz vindo sempre através das janelas, sempre vindo através de persiana, a luz quebrada, aquele jogo de luz e sombra, né? Aquela luz azul vindo de fora, que realmente cria não só uma sensação de prisão, de claustrofobia, a gente está preso com aquelas personagens ali dentro daquelas casas, como também, de novo, um tema, um motivo que nos lembra da ameaça representada pelo vilão que está as observando lá de fora, assim como a luz azul que vem lá de fora. E o John Carpenter é um diretor que nunca teve medo de usar o escuro, a escuridão. E isso, essas aulas de sutileza que o John Carpenter dá, são aulas que os cineastas atuais, muitos deles, claro, deveriam assistir, deveriam aprender com ele, no sentido de conseguir usar o escuro
como forma de terror sem jumpscares, sem sustos fáceis. Então, por exemplo, não só a máscara do Mike Myers é uma máscara branca, né, cinzenta, e que várias vezes o diretor consegue criar uma sensação de desconforto através da máscara ali no fundo, né, o personagem num ambiente escuro, como aquele plano que tá a personagem se vendo através da janela, tem uma outra janela no fundo e atrás da outra janela tá ele parado ali, e só aquela escuridão com aquela máscara branca, né, já consegue gerar tensão, ou então planos estáticos ou planos com movimentos muito leves, planos gerais em que a gente só vê ali o Mike Myers parado, plantado ali, observando, olhando para dentro da casa onde os personagens estão. Esse tipo de abordagem já gera muita tensão, né? E é uma abordagem que desde lá do começo, quando tem aquele médico, aquele psiquiatra que vai visitar o Mike Myers lá no manicômio e já tem aquela cena em que eles estão passando de carro e eles têm a entrada ali do manicômio com aquela escuridão, mergulhado no escuro na noite, e a gente vê aquela imagem branca daqueles jalecos dos hóspedes, né, dos pacientes, e aquilo, né, aquele branco no meio daquele escuro total já gera tensão, como eu falei, já gera medo. Então talvez um dos principais motivos pelos quais Halloween de 1978 ainda seja uma obra-prima máxima do cinema de terror e do cinema de forma geral, seja a sutileza, a paciência e o primor técnico empregados pelo filme para tratar de medos que estavam virando cada vez mais comuns nos Estados Unidos e no mundo nas décadas de 60 e de 70, e com os quais a gente consegue se identificar facilmente hoje nas cidades violentas, nas cidades ameaçadas pelo constante fantasma da violência urbana, como essas nas quais a gente vive hoje. Eu vou vir aqui falar também sobre a nova visão, a nova interpretação de Halloween, mas aproveita, assiste o filme de novo, o original de 78, e vem aqui dizer o que você acha. Você concorda comigo? Qual é a sua história com Halloween? Você já conhecia antes, só tá vendo agora? Deixa os seus comentários aqui embaixo. E não se esquece, curte o vídeo, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Você fazendo isso, você ajuda muito o canal a ser divulgado aqui dentro no YouTube. Se inscreve se você ainda não está inscrito e é isso.